Olá, estamos de volta e estamos conversando, batendo um bom papo aqui sobre filosofia e temas afins com o Dr. Rodrigo Frois, que é estudante de filosofia e graduado em Direito, pós-graduado, já tem uma grande experiência na área filosófica. E nós prometemos que nesse bloco falaríamos sobre ética. Eu pergunto inicialmente, doutor, o seu conceito de ética e como que está a valoração, o peso e o contrapeso para esta palavra nos tempos atuais. Valdir, ética está intrinsecamente ligada ao que foi dito antes sobre liberdade. A ética, a liberdade é o processo, ou como disse antes, ser livre é ser autônomo no seu processo de escolha. E a ética está vinculada à escolha. É no momento de escolha que nós podemos ver se foi uma escolha ética ou uma escolha não ética, né? Então, o que seria essa ética? Questões antigas que se estudam desde a Grécia Antiga, desde Platão, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, e que nós profissionais do direito, precisamos nos debruçar sobre o que é ética e o que é moral. A moral é aquilo que está incutido dentro de nós e que nos conduz na tomada de decisão. O que você diria sobre a moral, a questão da ética codificada? O que seria a ética ou a ética codificada? A ética seria a disciplina que estuda a moral, né? E que vem regimentar e sistematizar todos os nossos valores de conduta. Doutor, você usa uma palavra muito bonita, incutir. Incutir vem da palavra cutelo. Cutelo é uma peça de ferro fina que serve apenas para matar o porco que perfura toda a carne e a banha para chegar ao coração. Então é o mais íntimo. Para incutir algo, tem que ser no mais íntimo, no mais profundo. A ética, essa conduta ética, vem também do tão fundo, do tão coração assim? Valdir, essa pergunta é uma pergunta profunda, né? O que a gente pode dizer é que o que nos move no mundo são os nossos valores, né? E os nossos valores, eles são construídos a partir que nós nascemos e a dia. Mas eu poderia falar mais. Nós vivemos, até o século passado, numa ética do ser. Qual seria a ética do ser? Seria aquela ética que o homem ético é o homem que está acima de todos os mortais. Aquele homem melhor do que o outro homem. Não é essa ética que nós trabalhamos mais. É preciso estudar, entender que nós vivemos na ética do fazer. E o fazer se constrói no dia a dia, né? Então, se você partir do ponto que nós todos nascemos iguais, no grau zero de conhecimento, qualquer um pode se transformar em um grande homem de ética e de moral. Se a situação nossa é de igualdade ao nascermos, por que há necessidade, doutor, na sua opinião, na sua visão de filósofo, de um código de ética, um código de condutas para determinadas profissões, para determinados segmentos? Por que há uma necessidade de um código de ética numa classe política, numa classe de direito, numa classe de medicina e em outras classes? Se as pessoas obedecessem mais à moral, haveria menos necessidade de código de éticas, código de condutas, dizer só pode fazer isso aí, ou se extrapolar alguma coisa vai ser expulso da corporação? Seria esse lado? E é claro, pode continuar o que falávamos. Eu acredito que sim, né, Valdir? Nós todos sabemos disso, né? Nós que trabalhamos com direito, nós sabemos que o Estado só invade a nossa residência, o nosso patrimônio, quando nós somos desobedientes, né? O Estado ele não invade onde não há desobediência. Cada um, então, deve agir dentro de uma responsabilidade. Então, qual seria o seu ponto aí para interligar esses assuntos para falar sobre responsabilidade? O que eu quero dizer, o que eu quero estudar no próximo ano, é justamente essa questão da responsabilidade. Qual é a ética que deve prevalecer nos próximos tempos? E eu diria mais, Valdir, no próximo milênio, porque nós vivemos 1000 anos de uma Idade Média, né? Onde a ética era diferente da ética atual. Então, se há 1000 anos viveu essa ética do ser, os próximos 1000 anos se falam numa ética do fazer, né? Então, a preocupação não é saber se a pessoa ela é boa ou ela é má, se ela é uma pessoa, como diz
como eu posso dizer, uma pessoa de ternura, uma pessoa delicada, uma pessoa meiga. Não é isso que está em jogo mais. O que está em jogo é se ela é responsável com o próximo, se ela é responsável com o meio ambiente, se ela é responsável com as coisas, né? Principalmente com as coisas públicas. Essa é a ética do fazer. Essa é a ética que deve predominar e é a ética que nós temos que aprender e temos que passar para as futuras gerações. Eu pergunto a você, doutor, além da ética do fazer, nesses próximos 1000 anos, o que você falaria para nós aí entre a ligação do direito com a filosofia? Se haverá alguma modificação nesses próximos 1000 anos ou se ficará como está hoje a relação entre filosofia e direito? Valdir, na verdade eu fiz uma brincadeira, né? A gente não pode dizer o que acontecerá nos próximos 1000 anos, né? Eu estou falando do que aconteceu nos 1000 anos passados, né? Nós vivemos 1000 anos de uma ética dominada, por exemplo, pela igreja, né? Então, com base nesse passado, é que nós podemos prever o futuro. Mas, como exemplo, eu cito o estudioso Ronald Dworkin, que é um doutrinador do direito, e ele cria a figura do juiz filósofo, né? O que seria o juiz filósofo? Diferente do juiz de direito, né? O que seria esse juiz? Seria o juiz que garantiria às partes os seus direitos constitucionais. Não nas causas difíceis, não nas causas fáceis do dia a dia, as causas corriqueiras, mas nas causas difíceis. O juiz não pode encarar um processo difícil como ele encara um processo fácil. Não que um processo seja melhor ou menor do que o outro. Todos os processos são iguais. Todos os interesses são iguais e devem ser respeitados. Mas é claro que existem causas mais difíceis de se resolverem. E nessas causas mais difíceis que entra em jogo o juiz filósofo. Essa é uma figura criada pelo doutrinador que se debruça aí nesses assuntos mais profundos do direito. O Dworkin. Além do Dworkin, qual seria um outro autor que você gosta, ou da filosofia pura, ou da filosofia do direito, que você até indica para os telespectadores, uma leitura que não precisa que seja estudante de filosofia para gostar? Valdir, eu acho que, para não cometer nenhum erro, nenhum equívoco, eu não indicaria nenhum autor contemporâneo ou atual. Eu indicaria os autores clássicos. Vamos ler os clássicos. Ética, vamos ler um pouco de Aristóteles, Aristóteles. De Aristóteles. Vamos ler os clássicos. A nós, por exemplo, falta tempo, nós que trabalhamos com direito, falta tempo para ler poesia, para ler Drummond, para ler Guimarães Rosa. Então vamos debruçar sobre essas obras que eu tenho certeza que nós teremos um futuro mais saudável. Nós temos alguns nomes. A República, escrito por Platão, e Política, escrita por Aristóteles. Esses livros, com esse nome Política, é indicado apenas para uma classe, a classe, por exemplo, dos políticos hoje, ou é uma filosofia realmente acessível a toda a classe? O que diz o livro Política de Aristóteles, basicamente? Aristóteles, ele propõe uma política, mas não uma política partidária, como nós vemos. Ele propõe a política como modo de ver, como modo de viver. O que seria melhor para a cidade, na comunidade. E o que ele quer no seu livro? Ele fala da felicidade. Qual é o fundamento, qual é o fim principal de um homem? O fim principal do homem é ser feliz. Se o homem não é feliz, há um descompasso nisso aí. E o que ele precisa para ser feliz? Né? Na política de Aristóteles, além de outros assuntos, principalmente é tratada a questão da felicidade, né, como o fim último do homem. A última pergunta em tom rápido, doutor. Se nós pensarmos que Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, fez algumas obras de extrema importância. Se nós pensarmos na chamada tripartição do poder, o poder não pode ficar na mão do rei. O poder deve ser decidido entre quem faz, quem executa e quem legisla, quem aplica, vamos dizer, quem administra. E daí nasceu o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário.
Há outros pontos assim que você acha que a filosofia mudou o mundo atual a ponto de o rei que era todo poderoso, que julgava, mandava matar e mandava cuidar de todo mundo ou não, e para hoje nós termos as pessoas que executam, que fazem o poder executivo, que integram o poder executivo, as pessoas que legislam e as pessoas que julgam. Há outro ponto aí que partiu da filosofia, sabendo que a filosofia é a mãe de todas as demais ciências? Valdir, o filósofo, ele só é escutado quando ele precisa ser escutado. Então, sempre que a sociedade precisa, é que ela olha e ouve as palavras do idealizador. Porque o filósofo, ele é um idealizador. Então, no nosso caso, houve uma necessidade de se construir um novo ordenamento jurídico. E isso se deu com a Constituição de 88. Naquele momento, a sociedade clamou por uma nova ordem. Com certeza, vozes foram ouvidas e muitos nomes de poetas e filósofos foram falados naquela Constituinte de 88. Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Rodrigo Frois, a quem muito agradecemos pela entrevista, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque em Querendo Deus, amanhã voltaremos com uma outra entrevista.